a oferta para as cadeiras só nas maquininhas? Não, pode ser no Pix também, tá bom? Então você que ficou com dúvida, pode pegar um envelope, tem o QR Code aí atrás e pode estar ofertando ao Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos receber a vida do nosso bispo José Correia, que está vindo ali do Paraná, pertinho. Aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor William, vem orar por ele. Graças e paz, igreja. Estenda suas mãos para cá, vamos orar para o servo do Senhor aqui, amém? Soberano Deus e eterno, em nome de Jesus e o teu Espírito Santo que se faz presente aqui, ó Deus. Pai, que o teu filho venha a ser usado agora de forma poderosa neste lugar, Pai. Usa ele com graça, com poder, com autoridade, meu Pai. E onde tiver um coração endurecido, uma mente cauterizada, que seja quebrantado pela tua palavra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que a tua palavra fique guardada na tábua do nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Espírito Santo de Deus, tu és a pessoa mais importante desse lugar. Que nesse momento o Senhor coloque no mínimo 10 arcanjos aqui, porque a sua palavra diz que os anjos da igreja, os anjos estão à disposição da igreja. Então eu declaro 10 anjos aqui, 10 arcanjos aqui, para que todo o empecilho caia por terra, que toda mente cauterizada seja liberta, que todo coração apertado seja curado e todo coração fechado seja liberado para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Já que estamos em pé, por gentileza, abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, capítulo 1 e o versículo de número 9. Eu quero falar sobre éguas hoje. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó a minha amiga minha. Repito, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Aqui ele estava falando da paixão dele, viu? Do amor dele, do mozão, que era uma escrava. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Agora sim, igual o som. É que a minha voz não é muito boa. Então, o que tu puder ajeitar aí, tu ajeita. Eu só quero trazer uma pequena introdução sobre a palavra culto. E depois eu quero ministrar sobre as éguas de Faraó. A palavra culto é entrega. Imagina, nós estamos aqui. Olha só, hein? Até me assustei, achei que eram os varões já que estavam aqui já. O que está fazendo aqui? Ah, tá. Os irmãos sabem cantar esse louvor que eu pedi, né? Eita, glória a Deus. É isso. A palavra culto é entrega. Então, se você ver receber alguma coisa, já está atrasado. Já está errado. A palavra culto é entrega. Eu quero expressar outra situação. Eu vi uma sementeira aqui há 15 dias atrás, antes de vir pregar. E Deus só vai dar semente para quem semeia. Quem segurar a semente, Deus não manda sementeira. Deus não vai mandar semente. Quem reter, tem o que comer em casa?
tem gasolina no carro, tem a passagem do ônibus, semeia. Eu estou falando para uma pessoa só. Se essa pessoa ouvir isso que o Espírito Santo gerou no meu espírito há 15 dias atrás, você vai vender como nunca vendeu, vai ter como nunca teve. Amados, isso é mais sério do que se imagina. Quando na segunda multiplicação dos pães, não tem nada a ver com a mensagem, depois eu entro nela. Na segunda multiplicação dos pães, Jesus encheu 12 cestos. Preste atenção aqui. Encheu 12 cestos. Ele perguntou antes assim: quantos pães tendes? E eles disseram: nós temos 7. Diga assim, olhe para cá, por favor. Eu vou deixar os irmãos. É muito precioso isso. Diga para a pessoa do seu lado: os discípulos disseram que tinha 7 pães. Quando terminou a multiplicação, o cesto cheio e o pão era assado, não era cru. O pão estava prontinho. E quando eles subiram no barco, Jesus olhou e disse: olha, vós não dissestes que tinha 7 pães? E os discípulos: sim. E por que tem um escondido aqui embaixo do banco? O seu milagre às vezes está no último pão que você tem. Eu não sei se você está sentindo alguma coisa. Pelo menos raiva você vai ter que sentir nessa noite. Porque Deus está falando com você. Se eu falar de política eu não entendo nada. Se falar de criação de porco muito menos. Mas a palavra é tudo que nós temos. Às vezes nós retemos o último pão. Eu não posso dar, eu não posso ofertar, eu não posso semear, porque o motivo a gente tem de sobra. É a mesma coisa, tem gente que está lá fora, sacudiu o esqueleto para o diabo, dançava, funk, fazia de tudo, chega na igreja, vira tão santo que nem levanta a mão mais no culto. Ele é tão santo que não abre mais a boca de ferro, porque enferrujou, está enferrujada a boca, não consegue dar glória. Mas eu quero que você reveja até o final do culto. Até o final do culto, reveja isso. Porque essa semente, esse pão, é o que pode mudar a história. Pode virar o mês, pode abrir as portas, pode virar a chave. Então, eu estou falando para quem é espiritual. Por quê? A Bíblia diz que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Se o meu espírito tem palavra, tem jejum, tem oração, tem adoração, o que sai do altar é dinamite. Mas quando o meu espírito não é regado, não é edificado, não é doutrinado a receber, aí a minha alma prevalece. Aí qualquer coisa que sai do altar. Nós temos duas opções: ou escutamos a voz de Deus, ou a voz do fedorento. Eva estava dentro do jardim, estava tudo perfeito, e escutou a Satanás. Nós estamos dentro da igreja, e você pode ouvir a voz de Satanás, achando que é a sua mente. Eu quero dizer para você que Deus não vai mandar semente para quem não semeia. A sementeira vai ficar seca. Eu não tinha nem que me meter nisso, mas é que há 15 dias atrás Deus já estava me incomodando, e eu digo: não, eu não sei o que vai ser falado lá, mas antes da mensagem eu vou ter que falar isso que o Senhor me disse. E olha só que coisa linda, olha que coisa linda. Eu tenho que descer devagarinho, porque com 57 anos não tem mais aquele pique todo, né? Quando Jesus escolheu 12 discípulos, ele desceu do monte, ele estava orando. E ele desceu para escolher 12. E um dos 12 era ladrão.
Mas se você entender a história de Judas, de uma certa forma, a Bíblia etíope e a estoica explica que Judas, ele tinha uma voz afeminada e o pai destruía a vida dele. O pai não reconhecia ele como filho, não sustentava como filho, não amava como filho. Porque normalmente no Antigo Testamento, eu estava comentando com o pastor antes aqui, ele disse, Elias o Tisbita, porque era a cidade. Então era relacionado com a sua localidade. Bartimeu, cego Bartimeu, porque já vem do pai, vem do local. Mas quando ele escolhe Judas, ele escolhe Judas para cuidar do dinheiro. Não, Jesus era complicado demais. Ele era terrível. Eu sei que a cada 10, 12, um aqui é ladrão. É matemática bíblica. Sempre vai. E conforme vão aumentando, a tendência é ser ladrão. Só vai multiplicando conforme a igreja vai crescendo. E quando Jesus escolhe Judas, ele tinha um motivo. Ele foi levado lá no monte, nos 40 dias, e o diabo disse, se tu me prostrado, se tu me adorar, eu te dou todo o tesouro da terra. Se tu adorar o diabo, a promessa ele te dá todo o tesouro da terra. Jesus sai dos 40 dias, escolhe 12, escolhe um ladrão e disse, Judas, tu vai cuidar do dinheiro. Ele estava mandando uma mensagem para o inferno. Ele estava dizendo assim, eu dou tanta importância para o dinheiro que eu botei um ladrão para cuidar dele. Quanto mais você se apega no pouco que tem, menos vai ter a possibilidade de chegar no muito de Deus. Eu preciso, porque o templo que eu vi, eu disse para o pastor, nem sei se isso, mas eu sei o que eu vi. Eu vi um templo redondo, imenso, e o pastor e a pastora estavam no centro, e ele estava passando o cajado para o filho. O Senhor precisa fazer isso para que ele não saia da direção de Deus. Ele pode dizer que não tem, que não é, que não faz. Não é tu, nunca foi tu. Nunca é sobre nós, é sobre Ele. Chegará um momento que você vai ter que passar a unção, que é messo. Esse menino, ele pode ter essa carinha dele aqui, mas o Senhor está trabalhando para preparar ele para ser um missionário, para destravar várias congregações que estão a caminho na agenda do Todo-Poderoso. Eu não estou pregando para membros, eu estou pregando para futuros obreiros. Eu estou pregando para futuros evangelistas, pastores, pastoras, missionários. Você que está aqui hoje vai ser aquele que vai tomar a frente de uma obra, de um trabalho, da raiz desse evangelho. Então, Jesus disse, vós não pode cochear com dois pensamentos, não pode servir a Mamon e a Deus. Sabe por quê? Porque naquele tempo os judeus estavam se corrompendo, porque Mamon, Dagon, Astarote, ou melhor, a própria deusa Diana, eles tinham a fertilidade, a agricultura e a prosperidade que era divulgada através deles. Porém, Jesus disse, olha, vocês não podem servir a dois deuses. Vocês só servem a Deus ou a Mamon. Porque um prosperava a agricultura, outra gerava filhos e assim por diante. E Jesus deu um basta nisso. É a única
É o único momento em que Jesus dá nome a uma entidade. Só que o dinheiro, ele se torna senhor quando você se rende a ele. Diga assim para a pessoa, pode se coçar à vontade. Pode sacudir o cabelo, pode olhar para os lados, mas a palavra é para você. Não adianta dizer, o fulano não veio hoje, pegar a pá e jogar areia dizendo que o irmão não veio. Não, essa palavra é para você. Não é para ninguém não. E ali, lá na frente, João 12, Judas preocupado com os pobres, nunca deu bola para pobre. Tem gente que diz, não, a igreja tem que ajudar os pobres. Mas você nunca estendeu a mão para ajudar um miserável na rua. Quem cuida do dinheiro da igreja é o Espírito Santo. Ele que dá direção. Quer ajudar pobre, prega o evangelho para ele. Se tu levar só comida para ele, ele não vai fazer, não vai querer nada. Agora, se tu pregar para ele, o Espírito Santo vai convencer ele. Aí, lá em João 12, eles não põem esse perfume caro fora. Vamos dar aos pobres. Que nada, ele roubava dinheiro. Ele metia a mão na bolsa. E Jesus sabia, mas Jesus estava dizendo no mundo espiritual ao inferno, ele vai roubar e Deus vai prover mais. A bolsa vai ficar cheia sempre. Judas pode roubar o tempo inteiro. Deus tem compromisso com a igreja. Deus zela pela sua igreja. Você pode reter, mas Deus vai levantar alguém para ofertar. Diga assim, você ficou sério de repente. Estava tão faceiro. E aí de repente se fechou. Amado, até o final do culto, nem quero falar com você, não posso, porque isso é o próprio Deus. Você vai ofertar do pão que você escondeu no início do culto. E não te dou 30 dias para você fechar no mínimo 4 contratos e vir testificar da grandeza do eterno Deus. Então a palavra culto é entrega. Diga assim, imagina naquele grande dia, tá? Senhor, coloca azeite na boca do teu servo e da tua serva, porque ele não conseguiu abrir a boca. Então os lábios estão enferrujados e a língua está engessada. Olhe para a pessoa do seu lado, naquele grande dia, você vai dizer, não precisa falar mais, senão vão me xingar. Senhor, eu fui em toda a minha vida a 1187 cultos. Abre os memoriais. Aqui consta, vamos dizer assim, vou pegar o bebê aqui. Imagina tu diante do Deus Todo-Poderoso e você dizer, mas eu ia aos cultos. Olha, eu fui mais ou menos aos 82 cultos, e Deus vai dizer assim, abre os memoriais. Aqui teve apenas 2 cultos. Por quê? Porque você estava presente, mas não se entregou. Você estava no culto, mas não entregou tudo. Eu entreguei tudo. Meu filho foi totalmente dado na cruz, mas você se entregou apenas 20%. Eu não aceito entrega por metade. Eu não aceito qualquer coisa no meu altar. Eu não aceito que você se entregue de qualquer jeito. O que isso quer dizer? Quando o primeiro culto foi formado que nós conhecemos era Abel. E Abel foi lá e colocou tudo. Não é dinheiro, é honra. Você está enganado. Nunca foi dinheiro, é honra. Malaquias diz, o filho honra o pai, mas eu não sou honrado. Eu sou o pai, mas não me honram.
Quando vêm a mim, entregam só ofertas com defeitos mentirosas. Escolhem no meio do rebanho o pior para mim. O pior, glória a Deus. O pior, levantar de mãos. Se resguardam. É tão espiritual que não abre a boca na igreja. É tão santa que não é cheia do Espírito Santo. Porque você domina e não é dominado pelo Espírito de Deus. Vou dizer uma coisa que Deus vai descontrolar essa igreja. Porque Deus está no controle dessa igreja. Sabe por que você ainda é cheio? Não é cheio do Espírito Santo? Porque você manda nele, você manda no seu Espírito, mas ninguém manda no Espírito de Deus. Deus vai descontrolar vidas aqui, mas vão ser cheias da glória e do poder de Deus. Quando Abel deu o melhor, despertou ciúmes. As pessoas não têm inveja do seu carro, nem da sua roupa, nem do seu cabelo. O inferno trabalha através do seu irmão, quando você levanta a mão e começa. Tem gente que é tão rico que só tem dinheiro. Oh, glória! Tem gente que é tão rico que não tem mais nada além do dinheiro. E tem gente que é tão pobre, mas é cheio. Tem gente que é tão rico que quando o câncer bater, o dinheiro não vai ser suficiente. Vai ter que bater na porta do pobre para pedir oração, para pedir ora por mim, senão eu vou morrer. E o pobre está lá cheio do Espírito Santo. Você está sentindo alguma coisa aí? Quero dar uma notícia para alguém aqui. Não existe plano B. Senhor, eu vou fazer isso, viu? Se não der certo, eu faço isso. Não. Não existe plano B para cristão. Servo e serva de Deus não tem plano B. Faz o que Deus mandou. Ele se responsabiliza em abrir as portas para você. Dê um tapinha na mão da pessoa do seu lado. Isso. E diga para essa pessoa assim. Olha que coisa linda isso. Diga para essa pessoa assim: quando tu entrega tudo, vai te custar a vida. Abel deu tudo e custou a vida dele. Mas a oferta dele grita nos céus até o dia de hoje. Quem dá tudo tem o direito de receber tudo. Quem entrega tudo no altar, e não falo de dinheiro somente, mas quem entrega tudo tem autoridade no mundo espiritual para dizer: eu quero a minha vitória. Eu não vou retroceder 1 milímetro enquanto Deus não me abençoar. Quando nós estávamos aqui, o Espírito de Deus me lembrou de uma mensagem, uma palavra. Quando o leão rugir, não tremerá. Se tu estiver na África e um leão rugir, amado,
tu gela. E os africanos ficam orando. Eu vivi isso, viu? 40, 50 homens não levantam nem para ir no banheiro. Fico 2, 3 dias deitado. Eles orando. As hienas, os leões, tudo sentado olhando. E um dia eu perguntei, Arantes, que me ligou hoje, Arantes, por que os animais estão sentados? Porque quando nós oramos a terra treme. E os animais acreditam que vem tempestade. E quando tem tempestade, os animais se baixam. Por isso eles ficaram quietos na arca de Noé. Porque tinha tempestade, eles ficavam quietos. Você tem que parar de ser boca grande e falar bobagem dentro de casa. Fique em silêncio e veja Deus agir. Não, está tão gostoso, mas eu vou ter que falar sobre as éguas. As éguas de Faraó, elas corriam 85 km por hora. Pelo menos é o que consta os arquivos, os pergaminhos e os manuscritos. Até o dia de hoje essas éguas existem, principalmente no povo árabe. São fortes e correm demais. Até o próprio Elias diz que ele correu além das éguas de Faraó, porque a unção de Sansão era a força, de Elias era a velocidade. E ele tinha um probleminha nos pés. Os dedinhos dele eram meio torto. Tinha 3 centímetros de distância entre cada dedo do pé. Olha que coisa interessante. As éguas de Faraó eram uma escultura viva. E aí Salomão se apaixona por uma que veio dentro da carruagem como escrava. E ela diz assim: minhas irmãs, não se escandalizem pela minha pele escura. É porque o sol me queimou, mas eu sou judia também. Vamos um pouquinho mais para trás. Para entrar no castelo de Salomão, como para entrar em qualquer castelo da época, qualquer fortaleza, o escravo, ele fedia, não tomava banho, as unhas eram pretas, o corpo era encascurrado. Para entrar no castelo de Salomão, ele tinha um processo. A primeira coisa que acontecia, segundo os manuscritos, é que tinha que tomar 3 dias de banho. Entrava dentro de um poço, um tanque, e os escravos ficavam dentro para desencardir a sujeira. Mas eu vou um pouquinho mais para trás. Salomão pegou o reino de seu pai destruído, porque era um reino de guerras. Diga assim: o reino de Davi era um reino de guerras. E Salomão pegou um reino destruído. Eu não sei como foi a sua família anteriormente. Seus pais, seus avós, as lutas que eles passaram, as dificuldades que eles tiveram. E você carregava isso até hoje. Porque Deus deu estratégia para Salomão e não vai deixar você de fora. Ali, Salomão buscou a Deus. E aí ele ofertou quantos bois? 1000 bois. Ele entregou? Ele entregou? Eu não estou ouvindo a igreja, não sei. Acho que eu traumatizei a igreja. Vocês vão ter que curá-lo depois. Salomão entregou? É princípio de obediência. Eu sei que é um saco, mas eu preciso que fique gravado na tábua do seu coração isso. Você vai levar para o resto da vida, porque a mensagem que eu prego não é para emocionar, é para você nunca mais esquecer, que nem a dos servos que serviram o vinho. E Salomão orou a Deus, Deus abençoou ele, e aí Salomão entendeu uma coisa, ele disse: eu quero somente sabedoria para governar o povo. Quando tu te preocupa com o trem,
quando tu te preocupa com mais alguém, quando tu te preocupa com pessoas que tu não conhece, que tu não ama, e tu faz algo, isso move o céu. Porque Salomão disse: eu só quero sabedoria para cuidar do teu. Eu vou te dar sabedoria, riqueza, entendimento, conhecimento. Vou te dar honra e glória também. E Salomão tinha os últimos eunucos e as últimas éguas de Davi. E ele disse: eu não sei o que eu vou fazer, porque o reino está destruído. Depois que houve essa mudança que eu vou falar agora, Salomão recebia 666 quilos de ouro, que equivale a mais de 17 bilhões de dólares por ano. Olha só que coisa. Salomão orou a Deus, buscou a Deus. E o Talmud explica que Salomão pegou todos os eunucos fortes da casa que sobraram do pai. Eram eunucos de 2 metros de altura. Pegou as éguas que restaram, os cavalos que restaram do governo do seu pai, que era um governo de guerra, e disse: vamos fazer carruagens e vamos negociar. Olha que coisa linda, você nunca mais vai esquecer disso. E ele fez as carruagens que nem os beduínos do deserto, os ciganos do deserto. E Salomão ia em pontos estratégicos aonde se vendia e se trocava todo tipo de coisa, inclusive escravos e animais. Isso aqui, eu amo isso. Um dia um pastor da igreja batista olhou para mim e disse assim: olha, essa chama aí já vai apagar. E aí eu disse assim: ó, faz 8 anos. Vai fazer 2 ou 3 anos que eu me encontrei com ele e disse assim: e a chama continua acesa. Sabe por quê? A paixão não pode acabar. Um exemplo, vocês são casados? Quanto tempo? 11 anos? 15? O homem é estratégico. Ele passa na frente da tua casa, toma banho só para ver você, lá no começo. Cria estratégia, passa 10 vezes na frente da tua casa, até tu ficar comigo, gravado a mente dele. O homem é triste. O homem só cresce os brinquedos. Antes jogava bola, brinquedinho, etc. E hoje é roda de carro, é som de carro, é isso. E uma vez eu estava no Habib's, né? E aí tinha uma criança com o pai. E aí o pai entregou o lanche completo. Eu fiquei até com inveja do lanche, porque quando um gordinho vê comida. Aí estava lá o lanche. E o pai foi pegar uma batatinha do lanche. E o guri esperneou e gritava e dizia assim: é tudo meu, tudo meu, tudo meu. Escuta, tá cheio de crente que é tudo meu, tudo meu, tudo meu. Aí o pai disse assim para ele: hoje é o último lanche que eu te dou. Hoje é a última oportunidade que eu te dou, para te mudar o teu entendimento, guardar o teu coração. Senão tu não vai ter mais lanche. A minha palavra é profética. E aí Salomão saiu com os seus escravos e começou a fazer trocas, segundo os pergaminhos. E quando ele chegava, ele mostrava o eunuco dele, gigante, forte, lindo. E disse: eu quero aqueles lá. Não, aquele lá é mudo. Isso é sério que eu estou falando. Aquele é mudo e surdo. Tá, e quantos surdos e mudos equivale esse eunuco? Bom, uns 40. Então eu troco. Eu quero os 40 deformados, que não prestam, que não servem para nada, e troco pelo meu eunuco. Deus pegou você que não prestava, não tinha serventia para nada, cheio de pecado, de arrogância, de soberba, cheio de imundícia, mente contaminada, e disse: eu vou trocar você por meu filho Jesus. Ele é o maior. Aí Salomão trocou e pegava escravos e escravas. Aí um pastor chegou para mim semana passada e me ligou e disse assim: mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas é que você não estuda. Porque se estudasse, porque Jesus examinai ao profundo as Escrituras.
você saberia o que eu estou pregando é verdade. 2 dias depois ele foi encontrar isso na Bíblia estoica, onde tinha todos os pergaminhos guardados. Então, quando Salomão trocou, ele acrescentou um eunuco por 40, 50 surdo e mudo, fedorentos, sujos. Só queria funk, só queria festa. Entrou para a igreja e virou o melhor crítico. Tinha que trabalhar no jornal. Entrou para a igreja e só sabe ver porcaria. Tudo que Deus faz aqui não enxerga. Só enxerga o que convém, porque o seu coração está contaminado. Mas olha que coisa linda. Eu vou ficar de costa para as pessoas não ficarem com raiva de mim. E Salomão foi assim. Ele chegou a voltar com quase 1.308 deformados, fedorentos, sujos. Não se enxergava as unhas. Mulheres de toda espécie e homens de toda espécie que você imagina, tudo que não prestava. Diga assim: você é uma pessoa linda quando está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo sai e vira uma praga de novo. O homem sozinho não pode se transformar. Tu pode fazer força para mudar, mas não consegue. Tu precisa do Espírito Santo em todo o tempo, para ser a melhor versão da sua vida. Aí ele voltava. Numa dessas viagens ele parou e disse: olha, lá tem um grupo de animais, olha só aquelas éguas, elas estão tudo morrendo. E Salomão mandou um rapaz para avisar. A palavra evangelista, ela é oriunda de corredores. Quando um reino vencia o outro, eles mandavam corredores que corriam rápido demais e atravessavam montanhas e lagos, coisa que um cavalo não faria. Eles são chamados de evangelistas hoje. E eles anunciavam: olha, o reino do norte venceu o reino do sul, ou vocês ficam em paz ou vai morrer todo mundo. Aí todo mundo ficava em paz e se aliava a quem vencia. Eu tenho uma notícia para dar para você. Eu sou um evangelista para te dizer: o céu venceu o inferno. Jesus venceu os demônios. Ou você vem para o lado de cá, ou você vai ficar, porque a igreja vai subir. Que me corabi naragassura, pecai sebinai, ui caiaroga chora bacandarácia. Nós estamos falando das regras, não se preocupe. E aí Salomão avistava e via: olha, está lá cheio de cavalo seco, magro, e eu estou com as éguas do meu pai, meu falecido pai. Chegava lá e trocava: eu só quero as éguas sírias, quero as éguas de Faraó. Estava tudo morrendo, tudo padecendo, não tinha mais brilho, estavam secas, que nem nós espiritualmente. Não prestava para mais nada, achava que ia morrer, queria morrer. Era remédio, depressão, ansiedade, era tristeza, angústia, dor. Nada dá certo, nada acontecia. Eu digo: eu quero essas éguas. Elas não conseguiam se levantar segundo os pergaminhos. E os eunucos tinham que levantar os animais e botar nas carroças. Você não escolheu ele, ele escolheu você. Carregava cheio de égua arrebentada. Para entrar no castelo, tinha que tomar banho. A Bíblia diz que Salomão viu uma negra, pele queimada, e olhou para ela e se apaixonou de primeira. Isso eu acho que foi mais ou menos assim, né? Porque quando tem paixão, tem fogo. Tudo que
você fizer aqui, se não tiver paixão, se não tiver fogo, Deus não receberá. Mas tudo que você fizer com chama, com fogo, com paixão, o céu desce para receber tudo. Paz, eu estou aqui, parece que tem algo se movendo dentro do meu corpo. E tem corpo para a coisa se mover aqui. Os magrinhos são engraçadinhos, mas os gordinhos não tem uma ruga. Olha que homem lindo. Deus não te deu um homem, Deus te deu um pão. Deus te deu um filé, não uma carniça. Cuida bem do filé. Olha que coisa extraordinária. E as carroças vinham de todos os lugares e pararam na frente do templo, do castelo de Salomão. Os escravos tinham que entrar e ficar 3 dias na água. Vós sois limpos pela palavra. Oh, não saiu o xergão ainda, deixa dentro d'água. Vai encher a célula de água, vai murchar, mas tem que descolar essa sujeira. Quanto mais palavra, mais limpo. Quanto menos palavra, menos limpo. Quanto mais palavra, mais brilho. Meu Deus, quanto menos palavra, mais opaco. Quanto mais palavra, mais glória. Quanto menos palavra, não tem glória. Quanto mais palavra, tem aleluia, tem adoração, tem levantar de mãos, tem rodopio, tem ação de Deus, tem glória. Eu tenho que ir me segurando. Eu tenho que ir me segurando, porque Deus falou comigo ali e disse assim: a minha cachoeira vai descer aqui hoje. E aí Salomão juntava e tinha que ficar 3 dias dentro d'água. Por isso que você tem dificuldade de ler a Bíblia, porque o diabo não aceita. Porque se você ler a palavra de Deus, vai mudar alguma coisa dentro de você. O que mais se fazia? Mergulhava na água até 3 dias, depois pegava os escravos e passava unguento, azeite de oliva. Sabe por quê? Porque o deserto resseca a pele, e o azeite e aí essas secas e secos, sem vida, porque não tinha expectativa de nada, a não ser de morrer no deserto, agora estavam tomando banho. Essas pessoas estavam recebendo azeite no corpo, estavam recebendo perfumes. E logo depois Salomão vestia homens e mulheres igual a ele, porque no céu não tem acepção de pessoa. Muitos tentaram matar Salomão, mas ninguém sabia quem era Salomão, porque era todo mundo igual. Todo mundo era igual, a pintura do rosto, a roupa, os adornos, os ouros. Você não é dono de nada, mas Ele é dono de tudo. Ele pode vestir você do jeito que você quiser, dar o que você quiser, mas você só tem que mergulhar na água, ser ungido com o Espírito Santo. Depois disso, entravam as éguas. Mas antes das éguas, todas as mulheres e homens eram surdos e mudos. E Salomão criou a língua dos surdos e mudos. E muitos acham que foi a Xuxa. Salomão criou a língua dos surdos e mudos porque ele não queria briga no castelo. Olha aí, agora sim. Agora o cajado desce. Diga assim para a pessoa do seu lado: às vezes você tem que se fazer de surdo para ignorar os gritos. Às vezes você tem que se fazer de mudo
para não causar uma confusão. No seu casamento, você vai ter que se fazer de surdo, vai ter que se fazer de mudo, para que haja harmonia, porque casa dividida não prospera. Eu estou na igreja, mas não prospero. Eu estou orando e não prospero. Eu fiz voto e não prospero. Mas a casa é uma desgraça. Chega no culto aqui, chega a caminhar cheio de balaca. Balaca é jeitinho no Rio Grande do Sul. Chega na igreja, dentro de casa, xinga pai, mãe, tio, avó, briga com mulher, quebra cadeira, arrebenta prato. Aí que é prosperidade. Jerusalém significa um lugar de paz. Jerusalém significa um lugar de paz. Jesus disse: ficai, pois, em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder, porque tem paz. Se tiver paz em casa, tem prosperidade. Se você tiver paz e descansar, se prepare, seu telefone vai tocar essa semana. Sua vitória, o juiz vai dar por vitória. O maior juiz é Ele. Se você tiver paz, segurar a língua e parar de ouvir bobagem, saiba de uma coisa: o céu tem resposta para você. Quantos casados tem aqui? Hoje é dia de dar beijo no mozão. Hoje é dia de chegar e pedir perdão. Diga assim, diga assim para a pessoa do seu lado: a navalha de Deus passa de minuto em minuto aqui. A cabeça que tiver em pé vai cair. Solte a arrogância de lado, deixa a soberba de lado, para você não perder a cabeça. Se humilha! Se humilha! Os humilhados serão exaltados. Tem resposta de Deus essa semana para sua casa, para sua empresa, para os seus negócios. Deus ouviu o teu clamor e está respondendo por que não dava certo. Se Jesus me tirar uns 15 quilos, eu vou dar voadora no próximo culto. Eu vejo esses magrinhos, essas magrinhas aqui. Rasga o céu. Aí Salomão dava banho, passava unguento, todo mundo, os servos, tudo trabalhando. Tem que ser servo. Se não for servo, não vai. Aí Salomão tinha a terceira ordem. Olha, eles têm tudo unha grande. Crente de unha grande não entra no meu castelo. Diga assim: o Espírito Santo quer aparar tuas unhas, para te parar de machucar o seu irmão na igreja, para parar de falar mal do pastor da igreja, para falar de criticar sua irmã, parar de criticar seu irmão. Se ela veio com cabelo assim, deixa ela. Se veio com cabelo assado, deixa ela. Mas ela pula, deixa pular. Deixa. É o único momento que essa mulher tem para ser cheia de Deus. O céu é o direito dela. Deixa ela saltar, deixa ela pular, deixa ela falar em línguas. Oh, aleluia! Vai cuidar da sua vida, porque da vida dela e dele Deus cuida. Mas
viu a roupa dela, invejosa. Fofoqueiro, fofoqueira, vai aparar essas unhas. Para de machucar as pessoas. Mas é a minha personalidade, é do inferno. O Espírito Santo é que tem que governar você, não é a sua. Se fosse personalidade, eu disse para o pastor William, o meu problema nunca foi mulher. Mas se o cara mexesse comigo, eu matava ele. E eu era covarde. O cara me dava na cara, me batia, fazia o que quiser. Quando ele virava as costas, eu sentava o porrete na nuca dele. Esse era o meu maior desafio. Não levar nada para casa, e não tinha tamanho nem largura de homem. O meu problema era uma ira que eu tinha dentro de mim, um ódio que eu só tinha desejo de matar. Qual é o seu desejo? A raiva, a ira? Qual é o seu desejo? É a glória, a unção? Qual é o seu desejo? Ser mais um na igreja ou ser alguém do céu? Qual é o seu desejo? Buscar a Deus ou criticar mais ainda? Você não está brigando com a igreja, você está brigando com o dono dela. Eu já profetizei em alemão, para alemão, e não sabia o que estava falando, era Deus respondendo coisa. Já falei em japonês, não sabia o que, nem sei, tenho noção de conseguir falar japonês, e japoneses foram curados. Então, quando você se entrega, sem reservas, não segurando um pouquinho, quando você se entrega, Deus desce para conversar contigo. Dá uma cutucadinha. Isso aqui é uma bênção, hein? Que coisa querida. Deixa eu fazer um bonequinho dele. Meu Deus do céu. Que presentinho, né? Eu só estou amaciando para a próxima paulada. Aí, não, agora se prepare. O curral está cheio. As éguas, olha, tem que botar elas para comer. Só que tinha um problema. Os manuscritos dizem que as éguas não conseguiram se levantar para comer no coxo. Tem gente que adora um cultinho de televisão, mas não come no coxo. Tem gente que está ficando vendo televisão em casa e não está vindo comer o coxo. Escute o que eu vou dizer. Nós passamos a mesma coisa que vocês. Eu passo a mesma coisa que vocês. Eu também sento na igreja para ouvir a mensagem. E tem dias que eu estou com raiva. Porque tem dias também que eu não tenho dinheiro, eu fico clamando ao Senhor. Tem dias que eu não tenho roupa. Tanto é que a esposa dele já tem roupa lá para lavar, porque eu tenho que trocar para usar no próximo culto. Porque Deus, quando trata você, o processo é cruel. Mas eu disse para Deus, eu vou sem dinheiro, mas eu vou estar no culto. Eu vou com dor, mas eu vou estar no culto. Eu posso estar passando terror, mas eu vou para o culto. Eu posso não ter mais nada, mas eu vou estar no culto, porque eu sei que no culto tem uma palavra. Eu sei que Deus pode falar no culto comigo. Pode levar um ano, mas Ele me vê e me ouve. Diga assim, como é que você veio hoje aqui sem dinheiro? Está com dor de cabeça, dor nas costas, indignado, brabo, mas você está no culto, glória a Deus por isso. Você pode estar todo arrebentado, mas você está no melhor lugar da terra. E aí Salomão pegava as éguas. Deixa eu pegar aqui, cadê o tecladista que estava na última vez aqui? Vem para cá, vem me ajudar aqui, égua velha. Corre. Para de frente aqui e olha para a igreja, para ficar com vergonha mesmo. E ele pegava as éguas e elas não tinham força para se levantar porque estavam morrendo. E Salomão enchia o coxo até a boca. Tem comida de sobra aqui.
E Salomão só que não poderia ser no chão por causa da umidade. Então ele tinha que fazer o coxo elevado. E as éguas não conseguiu alcançar a cabeça para comer. E ele orou a Deus. E Deus ensinou para ele para fabricar o pó de mico. E ele passava nas juntas das éguas. Os servos passavam em todas as juntas. Todas as juntas, tudo que dobra. Cabeça. Isso aqui é sério, irmão. Tudo se dobra, se ajoelha. Isso tudo, se dobrava tudo. Só que ele passava pó de mico. E as éguas começavam. E começavam a se levantar por causa da coceira. E enquanto dava coceira, elas comiam no coxo, porque elas tinham que se levantar para se coçar. E elas batiam o pé. Diga assim, ó: Deus não te chamou para ficar parado na igreja. Deus te chamou para ser cheio na igreja, cheio de palavra, cheio de unção, cheio de língua estranha, cheio de glória, cheio de poder de Deus. Deus hoje vai botar pó de mico nas canelas de crente aqui, para você voar na glória, para você saltar na glória, para você ser renovado. Me ajuda aqui, pastor William. E quando vem a coceira, as éguas começam a fazer exercício. E quando tu faz exercício, tu fica... O diabo tem um medo, o inferno treme quando você começa a comer palavra e começa a receber unção. Você fica forte. As éguas de Faraó, que era de Salomão, começaram a ficar fortes na fé, na unção, no poder, na oferta e em tudo que se referia ao céu. Sabe por quê? Elas passaram e receberam pó de mico. Escuta, sabe por que está vindo problema na sua vida? É porque Deus está mandando pó de mico para você se levantar. Deus está mandando pó de mico para você adorar. Deus está mandando problema para você se levantar. Essa luta não vai te matar. Essa luta é para te levantar. É para te abençoar. Fecha os olhos. Eu sei que tem um cabra aqui que cheio de vergonha, que é uma luta para receber alguma coisa. Mas preste atenção, pastor William. Vamos dizer que passou pelo processo da palavra da água. Agora pega um pouco de azeite e passa nas mãos e você vai ungir ele. A pele que estava seca começa a receber azeite. Você acha que ele vai ficar parado com essa cara aqui? Não, amado. Porque Deus disse para mim assim: eu vou tomar ele na minha unção. Porque ele está aprendendo a amar minha glória. Ele ama receber a minha presença. Ele ama falar em mistério. Ele não quer mais nada. Ele só quer a minha palavra. Ele só quer me servir. Deus está te levantando como um atalaia na palavra. Eis que eu te dou sabedoria. Eis que eu te faço prosperar, para te honrar como homem. Mas eis que eu quero você no quarto, no campo, calado, em silêncio, ouvindo a minha voz. Não tira, passa azeite, passa azeite, passa azeite, passa azeite, passa azeite, passa azeite, passa azeite. Que os anjos de Deus desçam aqui com vasos cheios de azeite, para começar a ungir escravos, para começar a ungir servas, para começar a ungir homens e mulheres. Que os anjos do Senhor te derrame, seja cheio, seja tocado, seja abençoado. Veja o toque do varão.
Faça assim com as mãos, faça assim. Meu Deus, se tu estás nessas palavras, e eu tenho um pouco de crédito contigo nos céus, se o Senhor ouve a minha oração, põe azeite aqui agora. Põe azeite aqui agora. Põe azeite aí agora. Começa a ungir mãos aqui. Começa a ungir vidas aqui. Levante para o céu as mãos. Desça sobre a pessoa do seu lado agora. Desça a sua mão sobre a pessoa do seu lado agora. Toque com a sua mão na pessoa do seu lado agora. Toque. Toque nela. Eu vejo línguas estranhas. Eu escuto a voz de línguas estranhas. Tem uma cachoeira. O Efatá de Deus está aqui. O Efatá está aqui. Abra-se os céus. Abra-se a glória. Abra-se os portais. Abram-se as comportas. Derrama azeite aqui. Já entra no refrão. Calai, surabacandaraia. Abra sua boca. Deus não pode encher alguém de boca fechada. Abre a sua boca. Tem gente que vai correr, tem gente que vai saltar, tem profecia aqui. E aonde tem mulher de Deus tem milagre. Aonde tem homem de Deus tem milagre. Não para, não para. Entrega tudo, entrega tudo. Até estremeceu, sepulcro se abriu. E nada vencerá seu grande amor. Entrega! A morte onde está, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou. Até estremecer, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande. Descontrola a igreja. A morte hoje ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é. Entrega tudo. Sempre adorado é. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. O que
tudo aí. Entrega tudo. Abra sua boca onde você estiver e receba a sua vitória. Chorando junto ao túmulo do rei, Maria levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu e lhe perguntaram: por que choras? Maria respondeu: é que ali estava o corpo de meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O mestre aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos para começarem a sorrir. Diga que não acabou, fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse pra eles assim: senta todo mundo aí, deixa eu contar como aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada venceu seu grande amor. A morte onde está, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Deixa elas. Estão descontroladas, mas controladas por Deus. Esse louvor está falando de mulheres que estavam carregando perfumes caríssimos, azeite caríssimo, tecidos caríssimos. Olhe para cá, sabe para quê? Estavam levando tudo que era de melhor para um Jesus morto. E às vezes nós não queremos fazer algo para um Jesus vivo. Elas estavam carregando tudo de melhor para embalsamar Jesus morto. E às vezes nós hoje, com Jesus vivo, não damos o nosso melhor. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada. Toda a igreja, toda. Um coral pro céu, um coral. A morte onde está, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre
ressuscitou, ressuscitou. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Diga para a pessoa do seu lado: vai se mexer, égua véia. Ô égua véia, te levanta porque tem milagre de Deus para você. Vem calabachura bacandaraia. Tá louco pelo microfone, que dele, por ele, Para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. a ele toda a glória, a ele a glória. Pra sempre, amém. A Jesus toda a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. a ele toda a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Onde está você? Que segurou o pãozinho.
Onde está você que segurou o último pãozinho? É um homem aqui. Você tem que ofertar um homem, não é 10, um homem. Porque Deus está fechando o contrato para vocês até o final do mês. E eu preciso orar agora. Fique no banco. Se fosse 10, tudo bem, não é um homem só que tem que entregar o último pão para a multiplicação chegar. Quando eu entregar o microfone para ele, eu não oro mais, porque nós temos que honrar o Espírito Santo. Escute, o sinal que Deus te dará por não cumprir isso é a perca do seu trabalho. É um homem só. Eu poderia dizer, não, é uma mulher e um homem. Não, é um homem só. Você tem que dar uma oferta, porque o céu está aberto sobre você. Pastor, já vem para cá, porque aí, e se me pegar no meio do caminho, não vou nem me apresentar.